Oi. Do nascimento do sol até o ocaso, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por essa noite de bênção, noite de gratidão, noite de celebração, noite de um novo começo na vida da Igreja Presbiteriana de Caicó. Aprove a Deus assim conduzir o seu povo, o rebanho, a obra do Senhor neste lugar. Para nós é uma alegria podermos voltar à casa materna, podermos reencontrar alguns rostos, os irmãos, podermos ver alguns rostos novos e que Deus abençoe grandemente esta igreja. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 13. Primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 5 a 12. Versos 12 e 13, irmãos. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. A palavra do Senhor nos dirá. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Querido, imagine uma orquestra sinfônica tocando uma sinfonia. Cada músico é habilidoso, cada instrumento é afinado, mas sem um maestro que conduz, orienta e corrige, o som se torna confuso, desorganizado, desafinado, sem beleza. Assim também a igreja de Cristo. Deus, em sua sabedoria, constituiu líderes espirituais para conduzir, admoestar e cuidar do rebanho. No entanto, vivemos dias em que a autoridade espiritual é frequentemente contestada, mal compreendida ou negligenciada por muitos membros da igreja. O apóstolo Paulo nos chama, com ternura pastoral, ao exercício de reconhecimento, honra e amor para com aqueles que trabalham por nossa alma, pela obra do Senhor. Irmãos, nós vivemos um tempo difícil. Algumas pessoas, o cristianismo resume-se ao domingo, no culto à noite. Essas pessoas passam a semana descompromissadas, como se Deus não existisse, vivendo um evangelho ralo, um evangelho de conveniência. Apenas alguns versículos da Bíblia que agradam essas pessoas, elas vivem durante a semana. Mas aqueles versículos que confrontam, aqueles versículos que moldam caráter, essas pessoas têm dificuldade com isso. E quando a liderança da igreja, no nosso sistema de governo, conselho, presbíteros regentes, presbíteros docentes, querem tratar, cuidar dessa pessoa, dessas pessoas, via de regra, na maioria das vezes, essas pessoas irão começar a gerar problemas. Essas pessoas irão começar a ficar com querelas, picuinhas, contendas, tirando a paz no meio da igreja. Era isso que acontecia aqui, no contexto em que 1 Tessalonicenses foi escrito. A primeira carta tem um caráter apologético. A segunda carta, Paulo vai falar sobre a parousia, a vinda de Cristo. Mas a primeira carta, a igreja enfrentava inimigos externos por causa da perseguição, Nero e o seu império, e inimigos internos dentro da igreja, vãs filosofias, homens carnais
que não se submetiam à liderança, à autoridade pastoral. Homens que estavam criando contendas, picuinhas e grupos na igreja, pois não se submetiam à autoridade pastoral, à liderança espiritual que Deus havia colocado no meio da igreja. Um momento como esse é muito importante. Momento de celebração, momento de gratidão, uma festa, uma alegria, mas a partir de amanhã o pastorado começará de fato. As conversas, os aconselhamentos, as visitas, a confrontação de pessoas que precisam serem corrigidas, exortadas, e a maneira como você reage a essas situações dirá quem você é, dirá quem você ama, dirá a quem você teme. Nós vivemos uma época onde as pessoas querem apenas os versículos de vitória do Evangelho, mas aqueles versículos que nos levam a ser semelhante a Cristo e implantar o caráter de Cristo em nós. Alguns fogem desses versículos, alguns não querem esse cristianismo, alguns não querem esse Evangelho. Nós vivemos uma época onde as autoridades, começaram até mesmo pelas crianças em casa com os pais, não há mais a ideia do respeito, da honra e da autoridade. A igreja é de Deus, ela não é de homens. A igreja ela é do Senhor. E o apóstolo Paulo, preocupado com essa situação, porque isso estava minando a vida espiritual daquela igreja, a igreja em Tessalônica, ela não estava crescendo, ela estava ali, apesar das perseguições externas, mas também dentro do seio da igreja, ela enfrentava problemas. Por isso que Paulo escreve desta forma: os membros da igreja precisam ajudar o seu pastor, precisam ajudar o conselho. Os membros da igreja precisam caminhar lado a lado com esses homens que foram chamados para servir ao rebanho, como nós veremos dentro em breve. Ajude o seu pastor, ajude a sua liderança. O pastoreio poderia ser mais simples, a vida da igreja poderia ter mais paz, a igreja poderia caminhar mais harmônica, mais fiel ao Evangelho, se algumas situações, o eu, o ego, a dificuldade com confrontos e exortações fossem vistas como Cristo moldando o nosso caráter, moldando a nossa fé, pelos homens que Ele escolheu para liderar o rebanho, os presbíteros docentes, os presbíteros regentes. Perceba que no verso 13 Paulo vai falar sobre paz. Uma igreja que os seus membros confrontam a sua liderança. Uma igreja que os seus membros não querem ser exortados, confrontados. É uma igreja que vive em pé de guerra. E há uma palavra de Jesus para nós que nos diz assim: uma casa dividida não pode prosperar, será grande a sua ruína. A igreja de Cristo é lugar de paz, é lugar de unidade, pois somos um no Senhor. Posto isso, gostaria de conversar com os irmãos essa noite sobre o seguinte tema: honrando os que nos servem e promovendo a paz na igreja de Cristo. Honrando os que nos servem e promovendo a paz na igreja de Cristo. Volte seus olhos para o verso 12. Perceba qual é a primeira expressão do apóstolo Paulo aí, irmãos, diante desse contexto que nós falamos. Era necessário introduzir dessa forma para que os irmãos pudessem entender o contexto e para que o texto possa ter um melhor entendimento. Perceba, Paulo começa com a expressão no capítulo 5, rogamos, irmãos. Paulo não impõe, mas ele suplica. A autoridade apostólica é real, mas revestida de humildade e amor. Ele fala como um pai espiritual, apelando ao coração da igreja. Rogamos, irmãos. Nós rogamos a vocês. Perceba que o apóstolo Paulo era um apóstolo. Ele tinha toda a autoridade. Ainda nós estávamos na era apostólica aqui. Ele poderia agir de maneira mais incisiva, ele poderia agir de maneira mais firme, mas ele trata a questão de maneira pastoral, amorosa. Nós rogamos a vocês, irmãos. Quem são os irmãos? Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor.
Meus irmãos, a igreja não é o templo, a igreja não é as quatro paredes, a igreja não é a placa. Igreja Presbiteriana de Caicó. A igreja é todos aqueles que um dia foram chamados, alcançados pela cruz, pelo Evangelho de Cristo, aqueles que foram regenerados e chamados para servir a Cristo no rebanho como irmãos. Na igreja não pode haver lugar para divisões, dissensões, facções. Isso adoece a igreja, isso adoece o corpo não cresce de maneira saudável. Rogamos, pedimos a vocês da parte do Senhor, irmãos. Igreja tem problema? Tem, e muito. Igreja enfrenta lutas? Sim. Há situações difíceis no meio da igreja? Sim. Meu irmão, se você espera uma igreja perfeita, você vê o lugar errado. Pois a igreja é composta de pecadores, que tem um coração pecaminoso. Jeremias nos dirá que o nosso coração não é apenas corrupto, o nosso coração é desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17. Nós, apesar de já estarmos em Cristo, nós temos egos, vaidades, nós temos manias que precisam ser moldadas à luz do Evangelho de Cristo. Mas nós somos irmãos. Nós estamos na mesma caminhada da fé, nós servimos a um só Senhor. Não há lugar na igreja para divisões, dissensões, facções, vaidades pessoais. As nossas vaidades ficam lá fora. O que eu acho, o que eu quero, porque eu acho que na igreja deveria ser assim, porque eu acho que o conselho deveria fazer assim, porque eu acho que o conselho deveria fazer assado. Essas coisas ficam lá fora. Nós aqui somos irmãos, uma única fé, um só Senhor, o povo que adora um Deus, que um belo dia estaremos com Ele na glória do Pai. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos lapidando uns aos outros por meio do Evangelho, por meio da palavra. Meus irmãos, o que foi que Jesus disse a Pedro? Momentos antes de Pedro negar o seu Cristo, o seu Senhor. Jesus começa a lavar os pés aos discípulos, em João no capítulo 13. E Pedro uma hora era crente demais, outra hora era crente de menos. Pedro era impulsivo. E Pedro vê aquilo e ele acha que era humilhante para o seu Senhor lavar os pés aos discípulos. Pois no contexto da época, somente os escravos lavavam os pés aos seus discípulos. E Pedro se escandalizara. Somente os escravos lavavam os pés dos seus senhores, dos seus patrões. E Pedro achou que aquilo seria humilhante para Cristo. Mas Cristo estava trazendo um princípio espiritual. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. E Pedro se quebranta, e Pedro se desmonta, e Pedro diz assim ao Senhor: Senhor, não apenas os pés, mas a cabeça, o coração e o corpo inteiro. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, disse Cristo. Meu irmão, a palavra nos limpa, nos molda. As nossas atitudes revelam quem somos, o que cremos e o que amamos. Se nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo, se nós fomos transformados pelo Evangelho, nós vamos viver como irmãos no meio da igreja e vamos apoiar a liderança e vamos caminhar com essa liderança. Não apenas com os elogios ou com o tapinha nas costas, mas também no momento da confrontação, da exortação, no momento da correção pastoral, que é necessário para a vida saudável e edificação da igreja. Paulo, preocupado com essas questões: irmãos, nós pedimos a vocês, nós rogamos a vocês o quê? Por que Paulo fala daquela forma? Versículo 12, parte B: que reconheçais os que trabalham entre vós. Meus irmãos, a obra do ministério pastoral é hercúlea, é gigantesca. Algumas pessoas acham que o pastor só trabalha quando tem culto na igreja. Terça-feira oração, quinta doutrina, sábado jovens ou homens ou algum departamento da igreja, domingo de manhã escola dominical, domingo à noite culto. Algumas pessoas acham que o pastor só trabalha quando ele está visível diante da igreja. Meus irmãos, o pastor precisa orar, o pastor precisa estudar,
O pastor precisa receber do Senhor alimento da palavra para poder alimentar e edificar os outros. O pastor, nos bastidores da igreja, quando ninguém está vendo, ele precisa confrontar pecados. Ele precisa trazer uma palavra de exortação a um casal, corrigir um jovem, corrigir uma jovem. O pastor precisa confrontar pecados ocultos, porque ele foi colocado por Deus no meio da igreja para esse fim. O conselho, juntamente com o pastor, lidam com questões delicadíssimas, e na maioria das vezes a igreja não sabe. E é necessário muita oração, sabedoria, temor do Senhor. Por isso que Paulo roga aqueles irmãos, parem com isso, com essas divisões, com essas contendas. Deixem o ego de lado, deixem divisões infantis de lado e façam o quê? Reconheçam os que trabalham entre vós. A palavra reconhecer no texto grego, aqui, significa mais do que apenas saber quem são os líderes. Envolve discernimento, apreciação e valorização. São homens que trabalham entre vós, ou seja, não estão acima do rebanho, mas no meio dele lideram em serviço, não com dominação. Por isso que o apóstolo Pedro dirá: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por sorte da ganância, nem por dominação, mas amando e cuidando do rebanho. Nós vivemos um tempo onde a primeira atitude das pessoas é dizer: o pastor está errado, o conselho está errado. Mas a pessoa não para dizer assim: peraí, será que eu estou errado? Será que a minha postura condiz com o evangelho? Será que a minha postura condiz como membro da igreja, como alguém que foi alcançado pela graça, pelo evangelho de Cristo? Por isso que Paulo clama àquela igreja: reconheçam os que trabalham entre vós. O ministério pastoral, o seu labor é ardoroso, é gigantesco. Questões acontecem nos bastidores, no invisível, que o pastor precisa orar, se deleitar, que o pastor precisa acompanhar. É um trabalho hercúleo. John Welsh, o puritano, genro de John Knox, o pai do presbiterianismo, o pai da nossa igreja. Uma bela noite, sua esposa se acorda, Elizabeth, a filha de John Knox, casada com John Welsh. John Welsh havia sido acometido de uma pneumonia muito forte. Alta madrugada, aquela mulher se levantava, seu esposo não estava na cama. E ela sai preocupada com seu marido. E aquele homem estava num terraço de joelho orando. E ela olha para o seu marido e diz: querido, venha para a cama, já é altas horas da madrugada, você está com pneumonia, está fazendo muito frio aí fora. E o puritano John Welsh olha para sua esposa e diz assim: minha amada esposa, eu tenho mais de 1000 almas que me foram confiadas e eu não sei como elas estão agora. É preciso orar pelo rebanho, clamar pelo rebanho. O pastor precisa orar por ele, pela sua família e pelos outros. Ajude o seu pastor. Seja alguém que incentiva. Seja alguém que o apoia. Seja alguém que levanta as mãos para abençoar, para ajudar o pastor em oração. Pois você tem alguém que ora pela sua vida. Os presbíteros, o pastor, aquele que Deus, mas não o homem, mas aquele que Deus colocou como autoridade espiritual sobre a sua vida. Alguém que ora por você, alguém que intercede pela sua vida. Valorize isso. Valorize aqueles que trabalham entre vós. Mas não é um trabalho qualquer, mas é um trabalho muito labor, de renúncia, de abnegação muitas vezes. A agenda pastoral durante a semana é exaustiva. Apoie, seja alguém que apoia, que ora, seja alguém que facilita as atividades dos líderes da igreja. Os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Queridos, e aqui está o calcanhar de Aquiles de muitos. E aqui está a dificuldade de muitos. Veja o final do verso 12. E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
Tem pessoas que só querem vir para a igreja no domingo à noite para receber palavras para massagear o ego. Esse evangelho ralo, esse evangelho humanista, pueril que nós vemos por aí, o evangelho do coaching. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, você não é o centro de Deus. Você não é. Seu coração é corrupto, enganoso. Você é mau. Você precisa de Cristo. Você precisa da graça do evangelho. Você precisa do caráter de Cristo moldando e lapidando a sua vida. Eu não gostei da pregação de domingo. Eu não gostei da maneira como o presbítero me abordou na porta. Eu não gostei o que fora dito. Minha filha foi chamada no conselho. O conselho está perseguindo a minha filha, a minha família. Não, meu irmão. O conselho não está perseguindo ninguém, não. Esses homens oram pela sua vida, zelam pela sua vida e admoestam vocês no Senhor, para que vocês possam crescer em Cristo, para que o caráter de Cristo seja revelado na vida de vocês. Veja o que diz o apóstolo Paulo no final do verso 12: os que vos presidem no Senhor. Liderança espiritual é no Senhor, ou seja, delegada por Cristo. Eles presidem, ou seja, dirigem, organizam e tomam decisões espirituais. Também admoestam, o que implica correção, exortação e ensino, tarefas nem sempre agradáveis, mas absolutamente necessárias para a saúde espiritual do povo de Deus. Honrem aqueles que vos presidem no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Havia um grupo de irmãos, havia um grupo na igreja em Tessalônica, começando a fazer divisões, contendas, querelas, começando a se opor à liderança daquela igreja. O Espírito Santo levanta o apóstolo Paulo para falar em amor e de maneira pastoral com aqueles irmãos no capítulo 5. Irmãos, a cada ano, dezenas e dezenas de pastores pedem exoneração à Secretaria Executiva do Supremo Concílio. Há pastores que precisam de psicólogos, terapeutas. Há pastores adoecendo a alma e o coração. Você poderia facilitar o trabalho da sua liderança. Você poderia facilitar o trabalho do seu pastor, daquela pessoa que preside você no Senhor, diz o apóstolo Paulo. A cada ano pastores adoecem. A esposa do pastor adoece, o filho do pastor adoece. Tem filhos de pastores que não querem mais frequentar igrejas, por causa da maneira cruel e maligna que alguns tratam a família do pastor. Tem pastores que estão largando o ministério. A igreja não pode ser um cemitério de pastores. A igreja não pode adoecer os seus pastores, a igreja não pode adoecer os seus líderes. A igreja tem que orar pelos seus líderes, caminhar com eles e receberem do Senhor a exortação, como diz o apóstolo Paulo, por meio desses homens. Pastores não são perfeitos, pastores não são super-heróis, pastores erram, mas pastores buscam ao Senhor para conduzir o rebanho. Ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança, interceda por ele. Perceba o verbo admoestar. O verbo admoestar aqui no texto grego traz a ideia de alguém que está a cada momento lapidando, moldando o caráter de outrem. Quando você era adolescente, você gostava quando seu pai mandava você corrigir algo que não estava correto? Provavelmente não, você não gostava. Os adolescentes, via de regra, não gostam. Pai, o senhor não sabe de nada, eu sei de tudo. Pai, isso é bobagem. Mas quando nós amadurecemos na vida, nós vamos entender que os conselhos e as orientações dos nossos pais eram os melhores para nós. Da mesma forma é o pastor. Quando o pastor admoesta você, quando o pastor exorta a sua vida, é visando o seu crescimento espiritual, é visando a sua edificação, é com o intuito que o caráter de Cristo seja moldado, lapidado na sua vida, em que você cresça em Cristo. O apóstolo Paulo é claro: irmãos, reconheçam os que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
No meu entendimento, a tarefa mais difícil do ministério pastoral são duas: cerimônia fúnebre. Eu não gosto de enterrar uma ovelha. Quando uma ovelha morre é muito doloroso. E o segundo ofício do ministério pastoral, na minha opinião, mais difícil é a disciplina. Dói muito ter que disciplinar uma ovelha. Dói muito ter que usar o bordão. Mas é necessário. Às vezes eu fico noite sem dormir quando vou aplicar um processo disciplinar. E choro e oro a Deus que nos dê graça e misericórdia diante daquela situação. Não é fácil para um pastor abrir um processo disciplinar, o conselho da igreja contra o membro. Mas às vezes é necessário. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, famílias dizendo assim: se esse conselho me disciplinar eu vou sair da igreja. Se esse pastor fizer alguma coisa contra o meu filho, ele vai ver só. Se esse pastor se meter a besta aqui, nós vamos fazer aqui uma revolução. Isso é carne, isso é mundanismo, isso não glorifica Cristo, isso não traz a bênção para a igreja de Deus, que foi lavada e comprada pelo sangue do Cordeiro. Recebam as admoestações, as exortações da liderança no Senhor de maneira pastoral, pois esses homens oram e zelam pela alma de vocês, pois esses homens foram levantados por Deus para conduzir o rebanho. No nosso sistema de governo, os presbíteros regentes, aqueles que foram eleitos pela igreja para administrativamente ajudar o pastor, e o presbítero docente, o homem da palavra, do ensino e dos sacramentos, aquele que pode trazer uma palavra de ânimo, de esperança, mas também uma palavra de confrontação e de correção. Veja o verso 13, o que o apóstolo Paulo nos diz: e os que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, os tenhais com amor, estima e máxima consideração, por causa de quê? Por causa da obra de Cristo, por causa da igreja do Senhor. O motivo para estima e amor não é a personalidade ou o carisma dos líderes, mas a sua obra, o seu trabalho. O ministério confiado por Deus, honrar os líderes espirituais, é honrar a Deus que os chamou. Porque que esses homens já vêm ser honrados, respeitados? Porque esses homens abandonaram tudo, esses homens largaram tudo para se dedicar à obra, ao rebanho, ao trabalho do Senhor. Você está dormindo, tem alguém orando pela sua vida? Você está passando por uma luta no casamento, por uma luta com um filho adolescente, por uma situação difícil de enfermidade, de câncer terminal. Tem alguém que ora por você, tem alguém que ama você, tem alguém que paga um preço pela sua vida em oração e clama a Deus pela sua vida. Honre os seus líderes, trate-os com máxima consideração, estima e amor por causa da obra que esses homens realizam. Esses homens abandonaram tudo, largaram tudo em prol do chamado de Deus. Você liga para a sua liderança, você pergunta como é que o seu presbítero está, como vai a família, os filhos. Você ora pelo seu pastor. Você pergunta como é que está a esposa do pastor, o filho do pastor, se a família do pastor está precisando de alguma coisa. Os crentes têm algumas manias, né? Às vezes a gente liga para alguém, aí o camarada faz assim: pastor, eu não fiz nada. Meu irmão, eu não estou dizendo que você fez nada não, eu estou ligando para saber como é que você está. Como é que está a sua vida? Meu irmão, eu queria conversar com você. Pastor, olha, se for para me levar para o conselho, diga logo, porque eu não fiz nada. Meu irmão, eu não vou levar você para o conselho não. Eu quero apenas visitar a sua vida, visitar a sua família, orarmos juntos, tomarmos um café, orarmos uns pelos outros. Ligue para a sua liderança. Exerça o cuidado mútuo, pastoreando uns aos outros no temor do Senhor, cuidando daqueles que foram chamados para cuidar do rebanho. Veja o fim do verso 13: tendes paz
entre vós. O fruto natural de uma igreja que reconhece e ama seus líderes é a paz. Onde há respeito mútuo, a harmonia, onde há rebeldia e crítica, a divisão. Meus irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja complicadíssima, não tinha pastor naquela região que quisesse pastorear aquela igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou mais crente do que você, eu falo línguas, você não, eu profetizo, você não. Eu sou mais espiritual do que você, eu sou desse grupo. Ah, você é de Pedro, Pedro negou a Cristo, eu sou de Apolo, um homem poderoso nas escrituras, não mexa comigo não. A igreja de Corinto estava doente, esfacelada, arrebentada. Mas Paulo escreve àquela igreja, no capítulo 3 de 1 Coríntios: irmãos, vocês são meninos na fé, vocês não alcançaram a maturidade, vocês ainda estão no leite, vocês precisam de alimento sólido, o alimento da palavra. A igreja não é lugar de divisões. A igreja de Cristo não é lugar de contendas, de brigas, de querelas, de grupinhos. A igreja de Deus é um lugar de paz, pois Cristo nos chamou à paz. Aqueles irmãos estavam tirando a paz daquela igreja, na primeira epístola, a igreja em Tessalônica. Irmãos, acabem com isso, que haja paz entre vós, busquem a paz. Há um ditado popular que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Meus irmãos, tantas coisas poderiam ser evitadas no seio da igreja, no meio da igreja. Se desarmem, amem uns aos outros, apliquem o perdão de Cristo uns aos outros, o caráter de Cristo, o poder do Evangelho. Gostaria de fazer algumas aplicações pastorais para a vida da igreja. Em primeiro lugar, cultive uma cultura de honra na igreja. Ensine e modele especialmente as novas gerações o valor de honrar os que lideram espiritualmente. Isso não é idolatria, mas obediência bíblica. Honrar é orar, apoiar, ouvir, encorajar. Ore pela sua liderança. Se preocupe com a sua liderança, presbíteros e pastores. O líder espiritual também é um servo. Líderes devem ser reconhecidos por sua dedicação, não pelo seu título. Pastores, presbíteros, diáconos devem ser conhecidos como trabalhadores fiéis no meio do povo. Liderar é servir. Pois o maior exemplo nos foi dado por Cristo, pelo nosso Senhor. Ele não veio para ser servido, ele não veio para receber as benesses dos homens, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Às vezes é necessário descer do púlpito, deixar um manual de teologia sistemática, deixar um grego, um hebraico. Às vezes é necessário descer do púlpito, abraçar aquela irmã que perdeu um filho dilacerado por um câncer. Palavras bonitas, termos teológicos do grego, da teologia sistemática, não consolam o coração de ninguém. Às vezes é necessário chorar com a ovelha, orar com a ovelha. Minha irmã, vem aqui. Não precisa falar nada não, a gente vai chorar junto aqui. E nós vamos orar uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Trabalhem juntos pela paz da igreja. A paz não é ausência de conflitos, mas a presença de respeito, amor e colaboração no espírito. Cada membro tem um papel na preservação da unidade. Uma casa dividida não pode prosperar, disse Jesus. É necessário unidade, amor, cordialidade no meio do povo de Deus. Ore pelos seus líderes. Eles enfrentam lutas invisíveis, decisões difíceis, batalhas espirituais constantes. Sustente-os em oração, com fervor e constância. A igreja que honra seus líderes espirituais e busca paz será um farol de luz em um mundo mau e rebelde contra Deus. Que sejamos esse povo humilde, obediente, amoroso e unido.
Que nossos líderes encontrem entre nós um campo fértil para servir com alegria e que em tudo Cristo seja exaltado como supremo pastor de nossas almas. E que Deus assim nos abençoe. Queridos, como filho dessa igreja, a igreja precisa ser pacificada. A igreja precisa caminhar em unidade. Apoiem essa liderança, os presbíteros. Apoiem o novo pastor que Deus colocou para liderar e conduzir esta igreja. A igreja não pode estar dividida. Não existe igreja A, não existe igreja B. Existe o corpo de Cristo pelejando pela obra, e naquele grande dia estaremos todos diante de Deus no céu, glorificando o nome do Senhor. Uma casa dividida não pode prosperar, mas a igreja é lugar de paz. Ajude sua liderança, ajude o conselho, converse com seu pastor, chame ele para conversar, abra o seu coração, apoie os seus líderes. Que o inimigo seja envergonhado e que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Curva a sua cabeça. Curva a sua fronte. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. À luz da Tua palavra, à luz da confrontação e da exortação da Tua palavra. Senhor, que esta igreja possa caminhar em paz, no temor do Senhor. Senhor, o reverendo Niclésio, que hoje toma posse como pastor desta igreja, se com o teu servo, coloca a tua mão sobre ele, capacita-o, fortalece-o. Ó Deus, o Senhor já o chamou, o Senhor já o designou para a obra. Ó Deus, que o ministério do teu servo nesta igreja seja frutífero, abençoador, para a glória do teu nome. Que o inimigo seja envergonhado, que o inimigo bata em retirada. E que o teu nome seja glorificado e exaltado no meio do teu povo. Senhor, que o teu Espírito esteja convertendo vidas, convertendo corações, querelas, divisões, palavras que machucam e magoam, insubmissão, que seja repreendido no poder do nome de Jesus. E que o teu Espírito esteja moldando, lapidando o teu povo que vai morar no céu, que terá o caráter de Cristo aperfeiçoado na igreja para a glória do teu santo nome. A igreja é tua, a igreja é de Deus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Só lhe dê glória.